Nós vamos entender nessa manhã algumas coisas acerca do tempo da fé. Amém? O tempo da fé. E vamos entender que fé não é esperança, porque a esperança está no futuro e a fé está no presente. Então, se Deus quiser, um dia, quem sabe, eu vou fazer a maior revelação desse ano. Olha isso. Não é fé, é esperança. Fé é agora, é o tempo presente. E nós vamos começar entendendo isso aqui. Então, para quem vai colocar aí, o título da ministração: a fé está no tempo presente. Amém? Então, a fé está no tempo presente. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperaram e a prova das coisas que se não veem. Isso é a fé. Então, o nosso texto está dizendo assim. Vamos observar isso. Ora, agora. É agora. A fé é o tempo presente. Se não é agora, não é fé, é esperança. Então, quando eu oro ao Senhor, ou quando eu declaro uma palavra em fé, eu estou dizendo por agora. E eu recebo agora. Amém? Porque se não for agora, não é fé, é esperança. Amém? E hoje nós vamos andar um pouco nisso. E vamos entender que desde os tempos antigos, Deus já fazia isso. Ele falava, é agora. Eu estou fazendo. Eu estou preparando. Eu estou ajustando. E nós vamos entender isso. Podem se sentar. Bom dia, graças a Deus, obrigado. Vocês são top, louvor. Vocês concordam que o louvor dessa igreja é extraordinário? Meu Deus, gente. Eles são extraordinários. Bem sei o porquê estou falando isso. Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo ler isso aqui. Não consigo não. Vai ter que ser. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Nós voltamos de viagem. Estamos tão felizes porque estamos de volta a casa. Porque Deus é bom. Amém? Ele providencia as coisas para os filhos. Ele nos guarda. Meu óculos está embaçado. Só um minutinho, por favor. Aleluia. Aleluia. Olha, você vai dando glória. Então, ela é bem sensível. Aleluia. Então, nós não vamos dispersar do que Deus já está servindo essa manhã nesse banquete, amém? Porque o louvor já nos serviu um grande banquete. Aleluia. Então, a unção continua. Olha que garota linda, meu Deus. Muito obrigada, Amanda. Aleluia. Aleluia. Então, vamos entender aqui. Não é? A fé está no tempo presente. A esperança está no tempo futuro. Entra no tempo certo. Deus nos convida essa manhã a entrar no tempo certo. Entra no tempo certo. Que isso, Taninha? Entra no tempo certo. Entrar no tempo certo é entrar no presente. Tempo certo. Se eu vivo pela fé, se eu ando pela palavra, então eu não vivo do futuro, eu vivo do presente. Porque até o futuro que eu quero colher, eu tenho que plantar hoje. Sim ou não? Amém. Se eu quero algo, aqui tem algumas pessoas que trabalham com a terra, entende bem o que eu estou falando. Se eu quero colher batatas no ano que vem, é esse ano que eu planto. Eu não vou plantar quando chegar o tempo. Então, tudo se trata do presente. Tudo que eu quero colher e correr a carreira e alcançar é no presente. Então, a fé é o agora. A fé é o agora. Então, eu realmente acredito nisso? Vamos ver. Aleluia.
muitas vezes o Senhor falou comigo, não paramos para ouvir a voz de Deus através de pessoas. Só comigo, tá? Só estou falando para mim, não é mais para ninguém. Só eu que faço isso, que a Taninha, de vez em quando, ela fica assim, meia, né? E aí ela esquece e faz essas coisas. Então, o Senhor, Ele levanta pessoas para falar conosco. Não vai ser o muro, não. O burro só falou porque o outro não ouvia de jeito nenhum. E ele, para livrar o Senhor, eu vou te livrar disso. E aí, o burro falou. Falou a língua dele? Não, falou a nossa. Amém? Então, o burro só falou porque o outro não quis ouvir. Então, a fé, muitas vezes, deixa de ser operante através de nós por falta de parar para ouvir. Eu aprendi há muito tempo com um grande profeta, e um grande homem de Deus com uma igreja gigante, em Recife, quando ele foi orar por mim, há muito tempo atrás. E eu comecei a orar junto com ele. E ele me segurou assim no ombro. E pensa bem, esse homem, toda vez que eu estou perto dele, que ele vem perto de mim, eu não consigo ficar de pé, eu caio. Eu não consigo, porque é muito forte a ligação que eu tenho de honra com essa pessoa. Você entende isso? É honra. Eu tenho uma ligação de honra com toda a trajetória dele no Ministério Verbo da Vida. Eu tenho uma honra por ele. Assim como o pastor que me treinou, o pastor Kaushan Chiang, que também tem uma amizade e uma honra por ele. Humberto é um grande homem de Deus no Ministério Verbo da Vida. E eu, quando ficava perto dele, caía. Aí um dia ele veio orar por mim, eu falei, vou ficar de pé hoje eu não caio não. Hoje eu quero escutar o que você vai falar comigo. E ele mandava me levantar, porque ele não parava de orar enquanto eu não levantasse. Aí ele parava, levanta ela, ele terminava. Aí eu caía de novo, aí ele levanta ela, ficava nessa. Aí um dia, eu estava mais firminha, vou ouvir, e comecei a orar em outras línguas junto com ele, quando ele orava por mim. Ele colocou a mão no meu ombro e apertou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou orando de mim para você. Eu estou orando do Espírito para você. Quando o Espírito fala, nós ficamos quietos. Para não atrapalhar o Espírito Santo de Deus. E você, Taninha, estou falando de mim, isso aconteceu comigo. Receber a revelação genuína do Espírito Santo de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Não atrapalhe o Espírito, não, fica quieta. Foi educado e gentil, porque eu obedeci rápido. Se eu não obedecesse, eu conheço, tá bem? Eu, na mesma hora que ele falou, parou, rapidinho. Por que isso, Taninha? Porque isso nos atrapalha. Pela falta mesmo de entendimento que às vezes nós temos do alcance espiritual. Então, nós, quando estamos recebendo, às vezes, uma palavra, uma oração, uma imposição de mãos, queremos olha, eu estou muito espiritual aqui com você, estou te dando uma ajutinha também. Não, não precisa. Amém? Eu aprendi isso. Eu aprendi isso fazendo, e já estava, bastante tempo na igreja, porque eu aprendi isso fazendo a escola ministerial. Quando ele foi orar por mim, e aí ele me deu esse ensinamento, que eu levo para a minha vida. E nunca mais, pode ser uma criança vir orar por mim. E eu honro as crianças, tá? Porque elas têm vida com Deus. Ela vem orar por mim e eu estou aqui, ó. Fala tudo, papai. Eu não vou te atrapalhar. Às vezes a gente deixa de receber e andar nesse tempo presente, porque tentamos dar uma ajudinha a Deus pela nossa falta de entendimento e jogamos as coisas para o futuro.
Porque Deus está fazendo agora, no presente, está te dando a revelação agora, está te dando a direção agora, e eu tento, com a minha consciência natural, jogar para frente, atrapalhando o espírito. Essa é a manhã que o Senhor preparou para nós. Manhã de entendimento. Amém? Taninha, estamos falando de fé, sim. Estamos falando de fé. Olha, estamos falando de fé e vamos continuar falando das grandes coisas do Senhor. Porque Ele é um Deus maravilhoso. Então, se um profeta, e se precisar anotar, porque uma dica, quando a gente anota, o nosso cérebro resiste como se isso estivesse acontecendo. Então, se precisar anotar para não esquecer, anote. Amém? Porque quando um profeta vier falar com você, orar por você, te dar uma palavra, ele não está falando dele. Ele está falando de Deus. Até para que você possa discernir se é a voz do seu pai, você precisa estar quieto. Amém? Até para discernir e entender o que está sendo falado, porque imagina que eu começo a falar e a Suzana começa a falar. É conversa de doido. Ninguém entende nada. Aí o que o Espírito Santo faz? Ah, irmã, quando você estiver pronto, eu volto. Amém? Ai de mim, gente. Essa palavra é muito poderosa. Sabe qual é a ajuda que nós precisamos dar ao Espírito Santo de Deus e ao nosso Deus e Pai? Fé. Ter fé na sua palavra. Essa é a ajuda. Fé nas coisas dele. Essa é a ajuda. Então, tem aquelas pessoas que têm muito questionamento, né? E o porquê, e o aquilo, e aquilo agora, e aquilo agora, e aquilo agora. E Deus fica. Eu estou falando. Quando você quiser verdadeiramente ouvir, eu ensino. Taninha, então não pode questionar, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa de insistência. Sempre a mesma coisa, goteira. Pinga, 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 pinga. Eu vou dar um exemplo de uma mulher, numa das... Como é que Ken Ferreira chamava? Uma das... Ele fazia muitos... Cruzadas, obrigado, meu amor. Ele fazia muitas cruzadas fora. E um dia ele foi numa igreja e tinha uma senhora lá, de 70 anos de idade. Ele fala num dos livros dele. E essa senhora, há 4 anos não andava, estava na cadeira de roda. E os médicos falavam que ela não poderia nunca mais andar, que o joelho havia se rompido e não aguentaria mais o peso do próprio corpo dela. Então, com isso, essa senhora não fez mais nenhum tipo de exercício, nada, nenhuma atividade, nada, nada, nada. Ela ficou ali sentada e engordou muito. Então, na hora de fazer a imposição de mãos, na oração, eles levaram essa senhora à frente dele e ele começou a orar e colocar as mãos sobre as pessoas e falar, né, olha, eu posso te ajudar. E eu vou orar por você e você vai andar. E ele começou a orar. Na mesma hora que ele botou a mão nela, ele começou a orar, ela começou a fazer essas coisas. Ai, meu Deus, você sabe há quanto tempo eu estou nessa cadeira de roda. Eu sou um fardo para os meus filhos, eu sou um fardo para a minha casa. Ai, Senhor, se tu puder, você me cura, porque a sua palavra diz que você pode me curar, que você vai me curar. A sua palavra diz, você me prometeu que irá me curar. Ken Ferreira botou de novo a mão nela. Eu tenho uma palavra para te ajudar. Quanto mais ele falava que tinha uma palavra para ajudá-la, mais alto ela orava dessa forma. E dessa forma, as pessoas, por falta de entendimento, e é disso que nós estamos falando, começou a se alvoroçar na oração incrédula dela. As muitas vozes não deixam a gente ouvir a voz genuína do Pai.
Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra para ajudar aquela mulher naquela hora do Espírito. Mas ela começou a orar alto. E sabe o que aconteceu? Parecia que ela estava mais espiritual do que aquele que estava recebendo a revelação para ajudar ela. Então, nem sempre o barulho, nem sempre o é o que vai te salvar. Amém? Nem sempre o... Não, nem sempre. Porque quem estava com a autoridade? Quem estava com a autoridade? Mas pareceu que a senhora que estava, porque ela começou a orar alto. E gritar bem alto, para que todos ouvissem a lamúria dela, o sofrimento dela. Quando Deus já estava ali dando para ela. Está aqui. E ele falou 3 vezes. Mas eu tenho uma palavra para te ajudar. Eu tenho uma palavra para te libertar. Eu tenho uma palavra, e ele foi mais incisivo. Senhora, fique quieta, eu preciso falar. E aí toda a igreja que estava alvoroçada ficou em silêncio. E às vezes, quando o mensageiro é mais incisivo, as pessoas podem até pensar, nossa, que pessoa grossa. Não, é porque nós não vamos negociar o que Deus fala conosco para agradar ninguém. É simples assim. Deus deu, eu sou o mensageiro, tem aqui o nosso Luiz Cabasso, que ele entrega as cartas, entrega as correspondências. Ele vai entregar. Se a pessoa quiser, não, essa cobrança eu não quero, isso daí não é problema meu não. Ó. A minha questão aqui é entregar para você, o que tu vai fazer é problema seu. Eu não tenho nada com isso não, eu vou entregar porque eu recebo para isso, esse é meu trabalho, e eu entrego e acabou. Ele vai andar, ele vai perguntar onde que é isso, onde que é aquilo, quem é a pessoa, não sei o quê, até ele achar e entregar, é o trabalho dele. Ei, amém? É o nosso trabalho. Quando Deus fala conosco, nós vamos entregar. E às vezes vai precisar ser um pouquinho mais incisivo. Mas se eu for obediente e fechar a minha boca, é mais rápido. Sem contar que as coisas acontecem. Amém? Aleluia! Então, essa senhora recebeu a imposição de mãos. E ele disse assim, fica aqui de canto, e observa como é que as outras pessoas que têm fé e não esperança, como você, agem e recebem de imediato. Ele acalmou a igreja, jogou ela de canto e deixou ela ali e chamou as outras pessoas. Veio uma jovem, e essa jovem levantou as mãos. Eu creio que eu sou curada. E ele, você crê? Se eu colocar a mão em você, você é curada? Sim, eu creio. Antes mesmo dele colocar a mão, a jovem já estava caindo e levantou curada. Aleluia. Aí ele olhou para ela e disse, senhora, isso é fé. Não é esperança. Ela recebeu na hora. Ela já veio com o coração, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Eu vou ser curada. E aí ele chamou também, no meio das pessoas para ser curada, também para impor as mãos para as pessoas que não oravam em outras línguas, orarem. E aí também chegou ali os incrédulos. Eu preciso, tem muito tempo que eu busco e não consigo. Como se dependesse dele. Como Deus já fez todas as coisas. A fé é receber. Deus falou, ele é o único verdadeiro. Deus falou, está falado. Está na palavra, está alinhado com a palavra, receba. Receba. Receba em nome de Jesus, sem questionar. E já, aproveitando isso, declaro mentes livres neste lugar para receber a palavra de Deus. Mentes livres nesse lugar, em nome de Jesus. Toda resistência à palavra caia por terra agora, em nome de Jesus, na autoridade dele. Porque a mim me foi dado, e eu estou exercendo ela aqui. Deus me deu autoridade para desfazer as obras do mal. Sabia que uma mente bloqueada, que não deixa Deus operar, é a obra do mal? É obra do mal. Porque no seu muito saber, no seu muito entendimento, você perde o melhor. Porque é só seu. E aí, aquele que tem verdadeiramente a revelação e o tempo certo para você avançar, você não está ouvindo.
Amém? Aleluia. Eu falei isso em Campo Grande, mas é verdade o que eu falei. É verdade o que eu falei. Se eu já sei tudo, se eu já estou tanto tempo e já sei todas as coisas, faz uma oração para Deus e pede para arrastar para cima, pede para morrer. Porque você vai atrapalhar as pessoas com a sua sabedoria plena a crescer aonde você está. Vai constrangir a pessoa. Nossa, ela sabe tudo, eu estou constrangida. Que pessoa extraordinária, eu estou constrangida. Ela sabe tudo. Amém, gente? Aleluia! Nós, vamos dizer assim, aqui não, Taninha. Nós aprendemos a palavra. Nós não temos mente resistente à palavra de Deus. Nós nos submetemos à palavra e à sabedoria plena do Deus Altíssimo. Porque a palavra diz que Ele é que sabe todas as coisas. Ele é que sabe. Então, se é Deus que sabe todas as coisas, se eu for tentar estar nesse lugar, eu vou atrapalhar. Amém? Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Jesus, na sua terra, não pôde fazer grandes coisas. Acho que o pastor Gui pregou isso aqui semana passada. Ele falou essa palavra. Ele não pôde fazer grandes coisas. Não é porque ele não quis fazer. Ele não pôde fazer pela incredulidade do povo. Pela resistência do povo. Resistência é mental. Eu coloco aqui na minha mente que é assim, porque eu entendo assim, não é porque a palavra diz não, é porque eu entendo. A palavra de Deus, ela é única, rica e eficaz. Não se trata do meu entendimento, se trata da minha aceitação naquilo que a palavra está dizendo. Simples assim. Amém? Aleluia! Deus é bom. Então Jesus não pôde fazer grandes coisas no meio deles. Por que não pôde? Na sua terra natal. Por que não pôde? Por quê? Por que não pôde? Por quê? Eu quero já aqui, ó. Deus já mostrou pessoas levantando curadas, libertas nesse lugar. Libertas nesse lugar. Sabe? É isso que Deus tem aqui nesse lugar. É isso que Deus tem aqui. Mas, como a palavra diz, pela incredulidade deles, porque consideraram comum por aproximação, por conhecer o pai, o irmão, a mãe, as irmãs, o periquito, o papagaio e o cachorro que eles davam comida lá no quintal, desconsideraram que agora a unção de Deus estava sobre Jesus para guiar o povo. E aí, por isso, poucos puderam ser curados com imposição de mãos. Ou seja, Jesus, pela bondade, ainda forçou para curar alguns com imposição de mãos. Quando ele passava, as pessoas eram curadas. Ele não precisava fazer força, porque fora da terra dele, ele teve honra. Então era multidão, não foi meia dúzia de gato pingado, não. Multidões passavam e eram curadas. Um jovem que desceu junto com os amigos, paralítico, pelo telhado. E Jesus falou, meu Deus, que fé. Toma teu leito, levanta. Teus pecados estão perdoados. Honra ao profeta. Aleluia, gente. Aleluia. A palavra nos diz que eles não consideraram a unção que estava sobre Jesus. E por isso eles não receberam. Não consideravam. Olha para o seu irmão do lado. Um convite. Olha para o seu irmão. Respeite e honre a unção que Deus colocou na vida dele. Não considere comum
por aproximação. Não considere comum. Antes de ser marido e mulher, vocês são filhos de Deus. Então, existe um plano perfeito para cada um de nós. Considere isso. Considere a unção na vida do seu esposo. Considere a unção na vida da sua esposa. Considere a unção na vida dos seus filhos. Considere a unção na vida do seu irmão que está sentado do seu lado. Considere a unção. Isso ainda é fé, Taninha, sim? Ainda é fé. Porque sem isso, a fé fica inoperante. Não vai acontecer. Revelação da manhã, mais uma, vai anotando. Não vai acontecer. Deus vai usar figuras para nos aproximar dele. E uma das figuras mais ilustrativas que Deus usa na palavra para demonstrar o seu amor é a figura da mãe, sim ou não? Se eu não honrar, não amar o irmão que está do meu lado, como é que eu posso dizer que amo e que honro Deus? É mentira. Se eu não considero a unção que está sobre a vida do meu pastor, a unção que está sobre a vida dos meus líderes, como é que eu vou dizer que considero Deus? É mentira. Você está mentindo. E todos nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira, Satanás. Então, vou logo trazer aqui mais uma revelação. Não minta. Nem para ti e nem para o próximo. Não minta, porque o diabo acha lugar no nosso coração no meio da mentira. Taninha, é duro, é muito forte, é muito pesado. Fale primeiro para você mesmo. Eu estou nesse lugar. Mata no peito. Para de dar desculpa. Porque só está dando brecha para o diabo entrar. Mata no peito, Taninha. Eu estou, mas eu não quero ficar. Eu não vou ficar. Deus não me chamou para esse lugar. Eu quero viver e andar na unção. Gente, coisa linda é. E maravilhoso é ficar embriagado na unção, gente. Oh, meu Deus. Hoje eu tive que correr. Eu fiquei orando tanto de manhã que ai, meu Deus, olha a hora. Peguei uma roupa e me meti e vim para cá. Porque você, nas coisas do Senhor, você fica ali. E você quer mais. E você quer mais. E você quer mais. Amém. Aleluia. Então, devido à grandiosidade dos seus pensamentos, isso está em Isaías 55, no 8 e 9. Está assim. E a limitação do nosso entendimento espiritual, às vezes, não nos deixa entender ou ouvir os pensamentos de Deus a nosso respeito. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. E a minha maneira de agir é muito diferente da sua. Declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então as coisas de Deus estão lá na frente, lá em cima. Não adianta querer humanizar Deus e trazer ele para baixo, só para concordar com você, isso não vai acontecer. Não vai, esquece isso, se converte, entra num negócio que o Senhor está chamando. Amém? Não vai acontecer não, irmão, sinto, mais uma revelação aí, ó. Não vai acontecer. Amém? Aleluia. Porque os pensamentos dele são maiores do que os seus. O entendimento dele é maior do que os nossos. Os caminhos deles são melhores do que os nossos. Os planos deles são melhores do que os nossos. Sim ou não? Aleluia! Então, por mais que eu possa fazer planos, e não estou dizendo aqui nada contra planos, não, mas alinha com a palavra. Coloca diante do Senhor. Aqui, Senhor, isso é o que tem no meu coração, eu te apresento. Está alinhado com o que você quer para mim? Está alinhado? É isso que você quer?
Porque muitas vezes a gente só vai falar para o Senhor quando dá errado. E vai com uma coisa de, né? Então, tu estava onde? Quando isso tudo deu errado? No mesmo lugar, quando você decidiu fazer, que não falou comigo. Estava no mesmo lugar, não saí do lugar, não. Deus está falando nessa manhã para os filhos. Quem é filho aqui nesse lugar? Então, Deus está falando como pai para os filhos. Amém? Então, é uma conversa de manhã com o papai. Glória! Aleluia! Aleluia! Em 1 Coríntios 2,14 está assim. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. Então, nós estamos falando aqui para espirituais. Amém? Por quê, Taninha? Porque o Senhor está falando para os filhos. Deus está falando para os filhos. Ei, filho, escuta aqui a minha voz. Atenta para os meus pensamentos. Atenta para os meus caminhos. Atenta para as minhas coisas. Aleluia. Por isso que às vezes tentamos e fazemos coisas que o Senhor não pediu para fazer. Como, por exemplo, orar junto quando está recebendo uma palavra. Amém? Porque não aprendemos ainda a entender o espiritual. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vamos compreender. Para exemplar o seu amor, o Senhor usa exemplos dos mais altos níveis de amor que a humanidade conhece. Isaías 49, 15. E nós vamos entrar nisso daqui. Porque o Senhor, nessa manhã, falou comigo. Eu quero falar com famílias da igreja Verbo da Vida, Viseu em Tondela. Eu quero falar para famílias que estão nos acompanhando pela internet. Eu quero falar para famílias. E eu quero falar para a família Verbo Viseu em Tondela. É uma palavra que o Senhor me deu para a igreja. E eu fiquei ainda como aquela mulher tentando falar mais alto do que Deus, tá bem? Senhor, essa palavra. E ele só falava, é para a igreja. Senhor, essa palavra é para a igreja. Então, vamos obedecer, não é? Aleluia! Isaías 49, no verso 15 ao 26, nós vamos aqui conhecer a vontade do papai para a igreja. Aleluia! Oh, glória! Deus é bom demais, amém? Será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama? E deixar de ter compaixão do próprio filho? Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Mesmo que isso acontecesse, eu quem, gente? Eu nunca me esqueceria de você. Então o Senhor já está acabando com essa conversa de que ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho. O Senhor já está acabando com essa conversa aqui de manhã. Porque Ele usou a figura mais alta, uma mãe, do que o humano entende como um amor mais alto. Não é? E ele está dizendo, mesmo que esta mulher te abandone, esqueça de você, não se importe com você, eu nunca me esquecerei de você. É uma afirmação, gente. Está no presente. Não está aqui em esperança, não. Ah, se caso ela não cuidar de você, vamos ver lá se eu não vou fazer alguma coisa. É isso que Deus está falando?
Não, ele está dizendo, se ela esquecer de você, não se lembrar de você, eu nunca vou me esquecer de você. E aqui ele diz, o nome de Israel está gravado nas palmas da minha mão. O nome da igreja Verbo Viseu em Tondela está gravado na palma das minhas mãos. Eu nunca vou me esquecer de você. Aleluia! Glória! Aleluia! Os meus olhos veem toda hora cada um de vocês. Os meus olhos estão vendo a toda hora cada um dessa igreja. Os meus olhos, o Senhor está falando que os olhos deles estão nos vendo. Aleluia! A toda hora. Os seus muros. Logo os seus filhos voltarão à sua terra que destruíram e terão que fugir de você, aqueles que tiraram eles do lugar. Feche seus olhos aí e lembra de alguém que você não tem visto na igreja. Quem é que você tem sentido falta nesse lugar? Aleluia! Aleluia, porque o Senhor está dizendo que vai trazer de volta. O Senhor está dizendo que vai trazer de volta. Aleluia. Aleluia. Olhem em sua volta e vejam quanta gente chega e se ajunta a você para servi-lo, como prometido pelo Senhor. Olha em sua volta, Pastor Gui, e veja quanta gente o Senhor tem trazido e vai trazer mais para estar junto com você, servindo nessa obra. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Porque aqui a gente não está falando da gente, amém? Estamos falando da palavra, está lá em Isaías, você pode ler. Abra sua Bíblia e leia para nos dizer que a Taninha está inventando coisa. Amém? Aleluia! Abra sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí, abra a Bíblia e acompanhe a palavra. Aleluia! Toda essa gente vai ser para a igreja como um vestido de noiva, cheios de enfeites. Já será novamente uma grande igreja. Aleluia! Você começa a entrar no Espírito e começa a orar em outras línguas para entender o que o Senhor está falando dessa manhã a respeito de fé presente. Aleluia! 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 Declara o Senhor. É o Senhor que está declarando isso. Aleluia! Apesar de você ter sido, no passado, não considerada, aleluia, oh Deus maravilhoso. E da sua terra não ter sido tão considerada, mas este lugar que agora você está é pequeno demais. É pequeno demais para todos nós. Então você pode ver a grande multidão, porque eu estou vendo. É pequeno demais para todos nós. A terra que você está pequena. Aleluia. Aleluia. Por todos os que o Senhor está enviando. Oh, pequena. Pequena demais para tanta gente. Para bem longe de nós, o Senhor enviará aqueles que estão contra a palavra. Para bem longe de nós. Porque existe uma visão estabelecida neste lugar para o crescimento. Ou você está dentro, ou você não está. Mas se posiciona, porque chegou o tempo. Porque se a intenção não é essa, não atrapalha não. Faz esse favor, atrapalha não. Amém? Não atrapalha não.
Aleluia. Consulta aí no seu coração qual é a sua verdadeira intenção. Glória a Deus, porque eu já fiz no meu também, tá bom? Deus está falando com os filhos. Amém? Aleluia. Então vamos consultar aí. Sabe, o Senhor falou aqui, nessa palavra, por israelitas. Mas eu estou trazendo, porque o Senhor falou comigo para a igreja. Que no tempo do luto, no tempo da dor, no tempo da solidão, no tempo da escassez, no tempo da falta, você poderia pensar que estava sozinho, mas você nunca esteve sozinho. Eu sempre estive com você. E agora chegou o tempo de eu restituir. O tempo que se chama hoje, começamos falando assim. O tempo que se chama agora, presente, não esperança, fé. Ah, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos dar aquele prédio novo. Vamos parar com isso. Oração desalinhada. Oração alinhada pela fé. Pai, eu te agradeço pelo templo novo. Oração alinhada. No tempo certo, no modo certo da vontade do Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço pela minha casa nova. Eu te agradeço pelo meu casamento restaurado e restituído. Eu te agradeço pela minha saúde física e mental plena em ti. Eu te agradeço. Eu te agradeço pelos meus filhos crescendo em graça, em favor, em sabedoria, assim como Jesus cresceu na terra. Eu te agradeço. Aleluia. Oração alinhada. Oração de fé com o tempo presente. Aleluia. Eu te agradeço pela minha cura, porque eu ando em saúde divina, sou curada e sarada pelo poder do sangue de Jesus. Oração certa, no tempo certo. Oração de fé. Posicionamento de crente. Amém? Esse negócio de crente meia boca não dá certo não, eu vou logo avisando. Ou é ou não é? Negócio de sou crente só quando eu estou na igreja, quando eu estou na rua é outra coisa, quando eu estou no meu trabalho é outra coisa. Vamos parar com isso, hein? Porque eu vou te dizer, Satanás se levanta para envergonhar. Vamos parar com isso. Eu tinha uns irmãos 6 horas. Quem tem aqui os irmãos 6 horas? Amém? Eu tinha uns irmãos lá no Brasil. Ô, Taninha, estou passando isso, passando aquilo. Aqui, você não ora por mim, não? 6 horas por mim? 6 horas aí por mim. Aí eu ia orando, que nem uma besta, eu ia orando, tá? Um dia eu falei, não oro mais não. Não oro mais não, se posiciona. Porque Deus te deu autoridade, assim como deu para mim, deu para você também. Para desfazer as obras do mal, para pisar na cabeça da serpente. Deus te deu autoridade. Começa a exercer autoridade. Começa a exercer autoridade. Porque hoje é domingo, está tudo maravilhoso, estamos aqui na igreja, mas amanhã é segunda-feira. Como é que fica? Porque é amanhã que você diz que é crente. Não é aqui no meio dos santos, todo mundo cheirosinho, não. É amanhã. Como meu marido ia lá para o porto, no meio das obras lá, ó, dos trolhas lá, bebendo, xingando. Era lá que ele dava testemunho que ele era crente. Aqui é fácil. Amém? É lá, quando você está lá no seu trabalho lá, que levanta lá o atribulado, lá a atribulada. E você fica, esse irmão é uma benção. Sabe que isso é palavrão de crente, né? Esse irmão é uma benção. Mas por dentro você está, desgraça. Então o que você vai fazer pelo irmão? Você vai orar por ele. Você vai botar ele no seu devocional e vai começar a orar por ele. Hoje é uma benção. Mas é uma bênção de verdade, não é bênção de palavrão, é bênção mesmo. Bênção de verdade. Porque eu botei ele há muito tempo atrás no meu devocional. Eu botei e eu orava mesmo com fé. Falei, Senhor, eu sei porque sei dos planos que você tem para ele. Ele é um grande homem de Deus. E é isso que eu declaro para todas as pessoas.
todos os dias. O que está pensando? Que eu vou perder para o diabo? Se eu perder para o diabo, irmão, pelo amor de Deus, perco não. Então, você está perdendo para o diabo? Não. Então, começa a orar e se posicionar. Porque Jesus já venceu na cruz por mim. Eu não perdi para o diabo, não. Não perco para ele, não. Quando eu sempre falo isso, gente, olha, vem comigo quando eu estou orando. Porque eu não faço oração perdida. Eu sempre não falo isso? Eu não faço oração perdida. Eu ligo na terra e ligado no céu. Porque eu creio no que eu estou falando. Eu creio naquele que me garante. Amém? Porque como eu já comecei a falar, não é na minha força. É na dele. Então, se eu falar, eu sei que ele está comigo. Porque ele só espera isso. Você liberar uma palavra, o Espírito Santo pega junto. Porque o Espírito Santo fica ali do teu lado. Ó. Vai, agora tu vai. Agora eu vou contigo. Vai. Aí tu não vai. Aí o Espírito Santo fala, poxa, pensei que agora tu ia. Ele está sempre pronto. O Espírito está sempre pronto. Para pegar junto. Então ajuda. Aleluia. Ô glória. Deus é bom. Amém? Aleluia. O soberano, o Senhor, responde: veja, darei sinais às nações, mostrarei a minha bandeira aos povos, trarão os seus filhos nos braços e as suas filhas nos ombros. Reis cuidarão dos seus filhos e rainhas serão as amas dele. Olha que promessa poderosa o Senhor está dando para a igreja nessa manhã. Sabe o que essa palavra está dizendo aqui? Que o Senhor trará autoridades para esse lugar. Que darão aulas para os seus filhos na escola. E as mulheres deles cuidarão das nossas crianças. É isso que a palavra está dizendo. Que eles entrarão nesse lugar para servir e não para ser servido. Não que nós não entendêssemos autoridade, amém? Entendemos muito bem de autoridade. Mas aqui existe uma autoridade que foi dada ao pastor Guilherme Souza. E eles irão se submeter a isso. Então, aqui na frente, vocês podem achar, eles querem ser melhor. Não, aqui está uma posição de autoridade. E eu gostaria que ficasse de pé, pastor Ala, pastor Gui. Cadê o Anderson? Meu Deus. Anderson, pessoas que o Senhor designou como autoridade nesta igreja. Tu está sentado por quê? E tu? Aleluia. Todos os líderes. Cadê? Aleluia. Todos os ministros. Cadê? Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu não é líder da cantina, não? Ah, tá. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma unção de Deus sobre a vida dessas pessoas. Existe uma liderança, um presidente deste lugar, porque precisa orquestrar tudo isso. Precisa arrumar tudo isso. Porque as coisas de Deus são organizadas. As coisas de Deus não são de qualquer maneira. Então, no tempo presente da fé, o Senhor colocou essas pessoas, pastor Guilherme, para nos instruir. A unção e a visão está sobre a vida dele. Eu gostando ou não gostando. Irmão, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Vai orar para o papai falar com você. E aí o papai vai responder para você. Fala com ele, porque a visão está com ele, para você se submeter. Ou não. Mas a visão está com ele. Aleluia. Então, tem pessoas nesse lugar que foram levantadas pelo Senhor como líder. Você querendo ou não, é o Senhor que levantou. Então, para ser mais rápido e mais fácil, só obedece.
Pode sentar, obrigada. Porque existe um comando e uma direção nesse lugar que quando nós entrarmos, seremos banhados por ela. Seremos alcançados por ela. Aleluia! Oh, glória! O Senhor está libertando pessoas de cativeiro nesse lugar, nessa manhã. Entendimentos errados nessa manhã. Paulo escreveu aos Coríntios: agora, pois, permanece a fé, e a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Por que você está falando isso, Taninha? Porque a fé, ela opera pelo amor. Então, se eu digo que eu ando pela fé, que eu vivo pela fé, que eu tenho fé, começa a amar. Porque se você não está amando, você também não está andando pela fé. Se você não está honrando, não está respeitando, não está obedecendo, você também não está vivendo em fé. Não está enganando a Deus e nem a ninguém, só a si mesmo. Amém? Deus não está nesse lugar. Aleluia. É importante demais. É importante demais entendermos que as outras coisas, não é que elas não tenham importância, mas o maior é o amor. Maior é o amor. Então nós não vamos andar nessa manhã em esperança mais. Amém? Nós vamos andar em fé. A fé é o tempo presente. É o tempo que se chama agora. Que diz o Senhor: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para te dar o fim proveitoso. O que é fim proveitoso, Taninha? É aquilo que eu estou buscando em Deus. É aquilo que eu estou falando com Deus. Não é os desejos da minha carne e as minhas vontades naturais, mas os desejos de Deus para a minha vida. Eu sempre falo isso e vou repetir. Eu quero estar aonde Deus quer que eu esteja. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Porque aí eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sempre peço, Senhor, Senhor, no que o Senhor estiver fazendo pela terra, me envolva. Ele está fazendo alguma coisa nessa terra aqui? Então estou envolvida nos planos dele. Estou envolvida nas coisas dele. Então eu não dou mais desculpas, que é por conta do meu papagaio, que não parou de falar, de repetir as coisas. Não é por conta do cachorro que eu tenho que dar de comer, que eu vou deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer. Isso é fé. A salvação é individual, sim ou não? Taninha, mas você não sabe lá em casa? Eu não sei mesmo. Ainda bem que eu não sei, porque de repente eu vou entrar na carne. Então me livra disso, para mim não saber mesmo. O que eu quero é declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, como foi declarado sobre a minha vida. Isso é o que eu quero. Então há muito tempo eu parei de dar desculpas. Eu nem sou aquela pessoa que insiste para ninguém vir para a igreja, tá bem? Eu convido. Olha, vai lá na minha igreja. Quer ir lá receber uma palavra? Se a pessoa não quiser vir, eu já estou com a minha bolsinha, minha malinha arrumada vindo. Porque o Espírito é que convence o homem. Não é a mulher, não é o marido, não é o filho, é o Espírito que convence. Então o tempo de fé, o tempo presente é este. É o fazer agora. O que está na minha mão para eu fazer agora? O que está na sua mão para você fazer agora? Não negocie. Aleluia, Pai. Aleluia. A fé, e eu vou parar aqui.
tenho 1 minuto, gente. 1 minuto. A fé é uma ação. Não é o meditar. Vamos ver se chega alguma coisa. Não vai chegar nada. Porque a fé é ação. É o agora. É o presente. Crie, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Recebo e faço. Recebo e corro a carreira. Isso é fé. O resto é esperança. Quem sabe um dia. Quem vai que Deus faça isso por mim? Oh, meu Deus, olha para mim. Ele já olhou na cruz. Ele deu seu filho por amor de nós. E se você fechar os olhos, você vai ver uma madeira sozinha. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Ele está vivo e reina. Reina sobre as nossas vidas. Sim ou não? Quem aqui já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta as mãos. Aleluia. Fica de pé. Por favor. Aleluia. Aleluia. Nada é impossível. Nada é impossível. Aleluia. E aí você pode estar dizendo assim: é impossível. Aleluia. É impossível. É impossível. É impossível. E o Senhor já nos explicou. Não tem nada impossível para aquele que crê. Não tem nada impossível para aquele que anda no tempo presente da fé. Aquele que não anda em esperança. Aquele que não anda para o futuro. Quem sabe? Não, aquele que anda na fé. Aleluia. 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 Ao que crê. Aleluia. Essa é a manhã que o papai está falando com os filhos. O papai está falando com os filhos. Tudo é possível ao que crê. Mas só é possível se você decidir no seu coração obedecer. Andar em obediência. Andar em pleno acordo com o Pai. Andar na linha da palavra. O Senhor, Ele deu o sol, Ele deu o ar, Ele deu a água, Ele deu a vida. Nada é mais importante do que Ele. Considere isso na sua vida. Não coloque ídolos no lugar do Senhor. Seja ele filho, marido, um plano. Não coloque ídolos no lugar do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque aí a sua fé em operação no tempo certo, você entrando no tempo certo, ela será operante, ela será eficaz, ela lhe dará o fim proveitoso. Aleluia.